começar? A senhorita, senhora, Vossa Senhoria. Ah, tá bom. Eu vou começar, mas nós vamos continuar, né? Com Todas certeza. nós, viu? Iremos falar muito Priscila, aqui. Kathleen, o que vocês quiserem falar, é só abrir o microfone, tá? Então, assim, esse livro, ele fala muito comigo, já é a terceira vez que eu vou ler, porque ele é muito profundo para abrir nossos olhos para o cuidado que a gente deve ter com a palavra de Deus e o cuidado que a gente deve ter com o quanto a gente dá brechas, né, às vezes para o inimigo, muitas vezes sem a gente nem perceber, porque ele é muito sutil, né? Ele não vem de uma vez, ele vem sutilmente. Então, aqui, ela já começa com 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque ela diz assim, a palavra de Deus diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, armas de carne e sangue, e sim poderosas em Deus, para destruir, derrotar fortalezas, anulando sofismas, vistos que refutamos argumentos e teorias e questionamentos, e toda altivez e superioridade que se levante contra o verdadeiro conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento e propósito à obediência de Cristo, o Messias ungido. Eu, curiosamente, fui dar uma olhada para ver o significado de sofisma, né? Porque a gente, nem todo mundo, né, tem esse conhecimento de certas palavras, né, no vocabulário para a gente entender. Então, o sofisma é um argumento logicamente falacioso, apresentado com aparência de verdade e construído com a intenção consciente de enganar, induzir ao erro ou persuadir de forma desonesta. Então, o que está dizendo aqui na palavra, né? Que a gente tem que ter cuidado com isso, porque é muito devagar, é muito sutil, é um engano que é como se nos chegasse para nós com muito devagar, com muita calma, com muita sutileza, sutilmente vem aquele entendimento que não é vindo dos céus, e muito pelo contrário, é vindo do inimigo, e aí fazer com que você se engane. Então, isso leva você ao engano. Então, onde é que a gente pode encontrar a resposta para todos esses enganos? Por que que a gente tem que se blindar para não ser enganado? Onde é que a gente encontra essa blindagem? É na palavra de Deus, né? Quanto mais você estuda, é isso que ela leva para a gente, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, mais Ele nos dá conhecimento e discernimento através da palavra para que a gente não caia nesses sofismas, porque muitas vezes a gente é enganado. Às vezes, eu comparo muito, eu fui católica, né? Eu sou de família católica, e, e eu vi, assim, uma coisa que sempre me incomodava bastante, é porque os padres, eles não ensinavam a gente a ler a palavra, eles levavam a palavra. E aí é daí que eu vejo os sofismas. Eu tiro todos os sofismas, desculpa, dessa situação. Porque, assim, alguém interpretava a palavra para a gente. Por que que a gente não podia interpretar? Por que que a gente não podia se aprofundar? Por que que a gente não podia buscar? Que eu acho que é essa busca, é esse conhecimento, é como se abrisse nossos olhos, né? A palavra, ela abre nossos olhos, ela não só abre o nosso entendimento, ela não só abre o nosso conhecimento, mas ela abre os nossos olhos, e ela nos leva, desculpa aqui, gente, e ela nos leva a esse entendimento que aí não tem quem nos engane, não tem quem traga sofismas para criar em nós algo que não é o real, que não vem da palavra, porque isso acontece muito, né, na nossa vida. Às vezes é igual uma criança. A criança, ela, como ela não tem maturidade, ela não tem conhecimento, muitas crianças ainda não sabem nem ler,
Então, o que a gente, como pai e mãe, diz para uma criança, ela vai acreditar. Até que ela tenha entendimento, que ela comece a buscar, toda a verdade que a criança entende é a verdade que os pais passam para ela. É a verdade que o adulto passa para ela. Ela acredita no que aquele adulto está dizendo. E muitas vezes não é a verdade, né? Então, por isso até se diz assim, se diz, não é uma verdade que a salvação é individual, porque é você que busca. É no seu buscar que você vai entender onde é que eu vou encontrar Deus, como é que eu vou encontrar Deus, quem é Deus para mim. Então, eu vejo muito nesse livro o quanto a gente tem que buscar para que a gente consiga educar, eu digo educar, não sei nem se é essa palavra correta, mas a gente tentar educar os nossos pensamentos. Por quê? Porque é do pensamento que nasce tudo. É do pensamento que vem tudo. Aquela história, até a gente brinca muito dizendo assim, ah, é aquela pessoa que só se maldiz, aquela pessoa murmuradora, uma pessoa que ninguém quer perto da gente. Ontem até o pastor falou sobre isso, né? Aquela pessoa que murmura, que só pensa negativo, com certeza não são pessoas que não nos fazem bem. Por quê? Porque elas terminam influenciando também os nossos pensamentos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. Ela até diz aqui na frente que a mente é a líder ou a precursora de todas as ações. Eu só vou tomar atitude de alguma coisa quando a minha mente manda aquela informação para mim, faz isso, faz aquilo, é por aqui, é por aqui. Entendeu? Então, as decisões da gente, elas primeiro estão na nossa mente, elas são criadas na nossa mente, e da nossa mente é que nós vamos tomar atitude, é que a gente vai começar a andar, começar a realizar. Primeiro a gente realiza na cabeça, para depois a gente realizar verdadeiramente. Então, por que que a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos, porque são os nossos pensamentos que vão levar às nossas ações, que vão levar ao caminho. Qual o caminho que a gente quer percorrer? Qual o caminho que a gente quer escolher? Então, a gente tem que pensar e aí a gente tem que realizar. E como é que a gente pensa corretamente? Quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente age corretamente. Ela até diz assim, né? Precisamos começar a pensar sobre o que nós estamos pensando. Eu não sei se acontece isso com vocês, acontece muito comigo. Às vezes você está no ostracismo, no ostracismo não de tarefas do dia a dia, mas do ostracismo do pensamento. A gente tem muito isso, aquela história de, ai, meu pensamento divagou. Cuidado, né? Às vezes ele divaga por lugares que não são bons, e aí a gente tem que, epa, volta aqui, não é para aí que você tem que ir. Então a gente tem que vigiar, começando pelos nossos pensamentos, porque é através dele que vem a ação. Então vamos vigiar o pensamento para que a ação a gente não precise refazer, a gente precise pensar novamente. E aí ela diz assim: aprenda que tipos de pensamentos são aceitáveis ao Espírito Santo e que tipos não são aceitáveis. Aí ela vai lá em Coríntios 10, 4 e 5, que devemos conhecer suficientemente bem a palavra de Deus para sermos capazes de comparar o que está em nossa mente com o que está na mente de Deus. Por quê? Porque a gente tem que entender que a gente tem que estar em perfeita consonância, em perfeito equilíbrio com os pensamentos de Deus. Não adianta a gente querer vaguear, querer que nossos pensamentos. Ai, não, meus pensamentos são livres, eu vou pensar livremente, eu sou uma pessoa livre, e aí eu tenho que pensar livremente, eu tenho que deixar que o meu pensamento. Ai, é assim que eu sou criativa. Eu crio deixando o meu pensamento livre. Mas livre para qual lado? Livre como? Livre de quê? Livre de quem? E livre para quê?
porque a gente, às Ei, vezes, alguém falou? fui Mas, eu, desculpa, tava brigando com o cachorro. Tava fazendo barulho. Desculpa, sem problema, Andréa, já fechei bem-vinda. aqui, tô fechando o microfone. Tá bom. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, até porque o inimigo, ele não vem de uma vez, ele não vem com todo, como diz o ditado, né? Ele não vem com os dois pés em cima, ele vem devagar, ele vem mansamente. É aquele pensamentozinho, não, é só isso aqui, é só esse bocadinho, mas é nesse bocadinho que às vezes a gente dá brecha para o inimigo entrar. Então, assim, esse livro me traz muito isso, da gente educar o nosso pensamento, da gente controlar o nosso pensamento. Ai, mas controle? Ora, eu sou uma pessoa controladora, então tá ótimo. Eu tenho até que ter cuidado com o meu controle. Mas a gente tem que ter o controle, mas não o controle nosso. A gente tem que entregar o controle nas mãos de Deus. E o que ela leva em todo o livro para a gente entender é que, sem conhecimento da palavra, a gente não consegue controlar nossa mente. Sem estudo da palavra, a gente não consegue controlar nossa mente. E aí a gente vai deixar a nossa mente. Aí diz assim: mente vazia. Não, infelizmente, nossa mente nunca vai estar vazia. Ela sempre está preenchida. A gente só tem que ter cuidado com o que, que a gente vai preencher a nossa mente. O que que vai entrar na nossa mente, o que que a gente vai deixar, porque a mente é como nossa casa. A gente abre a porta para quem a gente quiser. Então a mente é a mesma coisa, a gente abre a nossa mente para o que a gente quiser. A gente abre os nossos olhos. Eu não sei qual a palavra de Deus que diz que meu marido batia muito nisso quando a gente tinha um André mais novo, de ter cuidado com o que a gente vê, porque os olhos, né, entram muitas coisas na vida da gente, na nossa alma, pelos olhos. Então, ele falava muito de dizer assim, não vamos olhar, quando passa no acidente, não vamos olhar o acidente, as pessoas, né, têm mania de querer olhar o que está acontecendo ali, um acidente, uma briga, ir para perto. Não, meu marido sempre ensinou isso, desde pequeno para o André, não, André, não chega perto. Se tem uma briga lá no norte, você vai para o sul. Se tem uma briga no leste, vai lá para o oeste. Porque é isso, porque às vezes é o olho que faz com que a gente peque, que a gente erre, às vezes a gente é induzido a um momento em que a gente nem precisava estar vivendo aquilo dali, mas porque a gente se coloca naquela posição. Então a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos para ter esse cuidado de pensar, se Jesus estivesse aqui, o que que ele iria fazer? Qual pensamento que ele ia ter, né? Qual era a reação dele para aquilo dali? Porque a mente de Jesus era uma mente extraordinária. Ninguém chega nem perto da mente de Jesus. Mas por quê? Porque ele buscava o Pai, ele orava, ele jejuava, então, e conhecedor total da palavra. Então, assim, são essas coisas que nos levam a guardar a nossa mente, guardar, como diz, a gente tem que guardar o nosso coração, a gente guarda o nosso coração através da nossa mente, porque o que entra no coração é que vem pela mente, não vem sozinho, não vem sem que tenha uma influência da mente. A nossa mente é a nossa porta de entrada, é a nossa entrada para tudo que vem dos céus ou não. Sim. Então, por Vou dar, isso que a minha- gente tem que ter muito cuidado. Pode falar, Ingrid. vou dar minhas conclusões aqui para deixar as outras meninas falarem também. Vou tentar ser mais rápida. Vou tentar ser rápida. Comecei lendo o livro, né? E, igual a Carmen falou, nas primeiras páginas aqui eu já fui completamente impactada. Acho que estava na introdução ainda. Por quê? Conforme a gente vai conhecendo a palavra de Deus, você vai tendo um discernimento do Espírito Santo a respeito dos seus pensamentos e das suas Uhum, palavras.
Então, assim, você percebe ali no início do livro que tem uma construção do inimigo sendo feito desde o dia que você nasceu. Aliás, esse livro, ele bate bem com oração fervente, porque ele fala muito das estratégias do inimigo, né? E lá em Provérbios 23:7, eu anotei aqui, fala, esse versículo é muito famoso, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Isso daqui me remete completamente a como o inimigo se porta e como nós nos portamos. Uhum. Porque se não for uma vigilância constante da nossa mente, gente, a nossa mente ela comanda a nossa vida. Aí a gente fala do poder da palavra, né? Mas o poder da mente, ele é muito maior do que o poder da palavra. A sua palavra, ela vai sair depois que a sua mente trabalhou. Então, a sua mente, ela é ali a que comanda tudo, todo o seu organismo, inclusive a sua saúde. Pensa bem, quando a sua mente não está bem, você fica doente. Tanto que quando a gente sofre algum trauma, alguma coisa psicológica, a gente tende a ter doenças relacionadas àquilo. Então, Psicossomáticas, né? psicossomáticas. Aqui temos uma terapeuta que pode falar melhor que eu essa questão, mas imagina o poder da sua mente de poder controlar um organismo tão perfeito e tão. Pensa bem, olha o tamanhozinho do nosso cérebro e o tanto de órgãos que nós temos, o tamanho do nosso corpo. Mas ela consegue comandar tudo. E ali, a hora que eu comecei a ler, já sabe quando parece que Deus te sentou assim na cadeirinha e que você tá aprendendo? Você toma um susto, você fala, eita, não estava preparada. É esse momento aqui. E aí, falo das estratégias que ele usa desde o início da nossa vida em relação à nossa mente para construir a nossa mente contra nós mesmos. Então, fala do tempo, de que ele é paciente, de que planos bem elaborados demanda tempo. E ele tem tempo, gente. A vida dele, a função dele é essa. E a gente não está aqui para superestimar o diabo, mas também a gente não pode subestimá-lo. Por quê? Porque nós, sem Jesus Cristo, somos nada na mão dele, essa que é a verdade. Então a gente não pode subestimar ele. Mas a gente também não vai subestimar ele, porque ele, perto de Jesus, é nada. E nós temos Jesus. Só que, infelizmente, há uma guerra. Há uma guerra travada na nossa vida. Enquanto estivermos aqui, estamos no meio dessa luta. E ela, como ela diz, né, no livro todo, acredito, o campo de batalha é a nossa mente. Mas até você conseguir abrir os seus olhos e ver que você está no meio de uma guerra e entender que aquilo está acontecendo com você, demanda tempo, demanda muito, muito discernimento da parte de Deus na sua vida. E quantas vezes eu não passei por isso? Sem entender que aquilo era uma guerra espiritual. Quantas de nós, quantas pessoas andam cativas, porque aqui ele fala muito disso, que foi o que mais me gelou na hora, né? Das fortalezas que ele constrói na nossa mente para nos escravizar. E nessa hora eu Exatamente. falei, meu Deus, aquele momento que eu estava passando por isso, eu estava escravizada. Ele tinha formado uma fortaleza na minha mente, eu não tinha percebido. Vou contar um testemunho para vocês que aconteceu recentemente. Eu acho que eu nunca contei para ninguém, só o Elton e a minha terapeuta sabem. Mas eu acho que foi o ano passado. Acredito que foi ano passado que começaram os pensamentos, né? Mas a Giovana, minha filhinha mais nova, ela tem 5 anos agora. Gente, ela tinha uns 2 anos e meio, ela chegou para mim e falou assim: a gente estava tomando banho, ela tomou banho comigo, né? E ela falou assim: mamãe, você sabia que eu não vou ficar aqui? Aí eu, pra onde você vai? Ela falou assim: eu vou morar com o papai do céu. Eu falei, claro que vai, todos nós vamos, se Deus quiser, um dia, quando estiver bem velhinha. Aí ela falou assim: não, mamãe, vai ser logo. Gente, e ela começou a falar umas coisas assim, do nada. Ela falou várias coisas, eu não me lembro, né? Muito bem, mas ela falou várias coisas e ela falou assim: ela falou um número. Ela falou assim, com 6. Porque eu perguntei pra ela, com quando? Ela falou assim, com 6. Gente, sabe quando você abre um negócio na sua mente que você fala, não. E aquilo ali. Na hora eu saí do banho com ela, conversei com ela, tal, orei, entreguei para Deus. Mas o ano passado foi um ano de muitas mudanças. O ano atrasado ou retrasado, não me lembro muito bem. Foi um ano de muitas mudanças na minha vida, principalmente no âmbito espiritual. E aquilo veio, eu tinha esquecido daquilo, passou, entreguei para Deus, falei, Senhor, se for seu isso daí, tá tudo certo, o Senhor deu, o Senhor leva a hora que o Senhor quiser. É óbvio que não é o que eu quero, né? Humanamente falando, eu conversei com ele como filha mesmo.
Mas a minha filha é sua, ela sempre foi sua. A gente tem uma história com a Giovana gigantesca. Não tenho dúvida que os meus filhos são dele. Mas meu coração ficou em paz naquele momento, sabe? Quando você tira do coração e entrega na mão de Deus. Gente, mas o ano passado isso voltou como um tormento na minha vida tão grande que eu acordava e eu dormia pensando nisso. Eu lembro que eu fui pro Déboras, a gente tem uma reunião de oração na igreja às terças-feiras. Eu, por enquanto, não estou indo mais por conta de outros compromissos com a igreja em si, né? Mas eu lembro que eu não conseguia falar lá o que estava acontecendo de tão em choque que eu estava aquele dia. E eu lembro que eu vim embora sem conseguir pedir ajuda em oração. Olha que ponto a gente chega e quantas vezes, em quantas situações isso já não aconteceu na minha vida. Mas aquele foi um bem prático, assim, sabe? Que eu lembro vivamente. E eu lembro que eu cheguei aqui no escritório, eu tô na farmácia, e o Elton estava aqui e eu consegui falar para ele. E eu chorei tanto, eu falava, e amor, pelo amor de Deus, eu não sei por que isso está acontecendo, não sei o quê. Eu lembro que a gente orou junto, e ele falou assim para mim: pensa bem, mesmo que isso seja verdade, mesmo que isso seja o que Deus quer para a nossa vida e para a vida dela, você acha mesmo que ele colocaria esse peso na sua mente do jeito que está agora? Você conhecendo a palavra de Deus, Deus é um Deus de paz ou é um Deus de tribulação? Você acha mesmo que ele vai criar um caos na sua vida, te deixar com um peso, sendo que você não pode fazer nada a respeito disso? Porque ele é Deus, se ele quiser, ele leva. O que você pode fazer se ele decidir levar? E eu falei, nada. Então, você acha mesmo que você não conseguindo fazer nada, Deus deixaria esse peso sobre você? Uma coisa é Deus te alertar em relação a alguma coisa, te mandar orar, te mandar jejuar, né? Deus dá esses direcionamentos pra gente inúmeras vezes. Quantas vezes a gente não tem sonhos que a gente fala, nossa, isso aqui é um direcionamento. Eu preciso falar com fulano, eu preciso orar em tal área, eu preciso jejuar, mas não era aquilo, era uma opressão mesmo. Eu não conseguia fazer mais nada a não ser pensar naquilo. E eu comecei a batalhar na minha mente, espiritualmente, em relação àquilo. E, lógico, conversando com a terapeuta, ela quis explicar para mim, assim como a Carmen nos explicaria, uma questão humana do porquê aquilo estava acontecendo. Ela trouxe, lógico, coisas da minha infância, do que aconteceu, relacionados. Aí relacionou ao período que a Giovana nasceu, ao que eu estava passando com que a Giovana nasceu e o que aconteceu lá atrás. Realmente, as questões de mudança, de tudo que estava acontecendo, remetia a algo ao futuro, porque a nossa vida, gente, ela meio que vai se repetindo o que a gente viveu lá na infância, né? Acho que, não lembro qual que é o filósofo que fala, a Carmen pode dizer melhor pra gente, mas ele fala assim, que a infância é um campo que a gente vai andar sobre ela a vida toda, não é? E é verdade, porque a gente vai repetir padrões, tanto de nós mesmos, quanto daquilo que a gente viveu como cultura dentro da nossa casa, com nossos familiares. E dependendo do que aconteceu muito brusco na nossa infância, né? Alguma coisa psicológica muito grande aconteceu agora de novo, você vai relacionar a perdas que você teve, enfim, a várias coisas. Então, ela quis me explicar psicologicamente o que estava acontecendo. Mas mesmo sabendo psicologicamente o que estava acontecendo, não era suficiente para mim. Eu sabia que tinha uma batalha muito maior a travar ali. Gente, e foi o que eu fiz. Eu orava e fazia tudo que vocês imaginarem para aquilo passar. E eu acho que teve uns 2 cultos atrás no Talmidim, 2 ou 3 cultos atrás, que eu lembro que Deus fez assim, ó. Hoje é o dia. Sabe quando você chega assim, tá tudo desmoronando, tinha muita coisa acontecendo em relação a familiares. Naquela semana, depois eu entendi, né? Porque aquela foi a semana do Talmidim, aconteceu quinta-feira, que é o nosso culto de mulheres, não sei se todas participam. No domingo, foi o culto de domingo, a minha sogra se converteu naquele domingo. Então, você calcula, foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu imagino a guerra que estava espiritual relacionada a tudo que estava acontecendo ali e que iria acontecer, né? Mas eu lembro que a pastora entrou marchando assim no altar, falou assim: você vai orar pela sua casa. Deus me mandou aqui porque ele quer que você ore pela sua casa. Eu falei: ai, graças a Deus o Senhor usou alguém, porque eu tava sem força de orar sozinho. E eu lembro que a gente estendeu a mão, não lembro se ajoelhou, porque eu não lembro de mais nada. Eu sei que foi uma oração muito poderosa. E Deus só falava sobre aquilo o culto todo, e no final foi como se tirasse com a mão, assim, sabe? Foi uma confirmação através da palavra,
fora as orações que a gente fez de libertação. Eu lembro que eu fui a primeira a estar lá na frente no altar quando chamaram no final. Nem lembro qual que era o intuito da oração, mas mesmo que fosse só para se converter, eu acho que eu estava lá. Porque eu estava tão aflita, sabe? No sentido de, Deus, você tem que arrancar isso de mim, que aquele dia eu tenho certeza que foi arrancado. Gente, mas imagina, e glória a Deus por isso, né? O quanto o inimigo escravizou a minha mente, quantas coisas, quantas estratégias ele criou através disso para escravizar. E eu não sei porque Giovana falou aquilo, se ele tem o poder para poder usar a boca dos nossos filhos e falar através dela. Eu não acho que foi isso. Acho que realmente, às vezes, é uma coisa de criança ou algo, né, que ela interpretou de uma maneira diferente. Não sei, a gente também não sabe explicar tudo, né, que acontece nesse mundo. Mas eu sei que ele conseguiu alugar minha mente com uma escravidão dele mesmo por muito tempo. Isso levou meses, gente, se não dirá anos em que eu fiquei ali presa naquilo, porque filho é uma coisa muito importante pra gente. É a nossa geração. Só Deus sabe, as minhas amigas de próximo sabem o quanto eu luto, batalho pela minha família, o quanto já foi árduo essa luta. E você calcula mexer bem na área que dói mais. Ele não é bobo, né? Ele mexe aonde dói mais pra gente. E aí eu fico imaginando quantas pessoas passam por essa escravidão no dia a dia e elas não têm esse discernimento. Porque mesmo a gente dentro da igreja, caminhando na palavra todo dia, a gente demora para entender o que está acontecendo. A gente fala, não, é Deus que está falando. É tão vivo, é tão real, parece que é Deus. Mas ele vai imitar a Deus. Esse era o plano dele desde o início. Ele quer se passar por ele. Ele vai usar as coisas que Deus criou para nos fazer acreditar que é Deus, mas não é Deus. Então, imagina quantas pessoas passam por isso no dia a dia, em tantas situações. Aqui ela usa aqui o casal, né, de exemplo. Gente, eu comecei a ler sobre esse casal, porque eu tava com uma raiva dessa mulher. E dele também. Eu me vi Não, demais nessa mulher. eu comecei assim, nossa, meu Deus do céu, que insuportável, não sei o quê. Aí você vai chegando no final, e eu relacionei muito com o filme A Cabana, não sei se vocês já assistiram. Tem aquela hora que ele entra na caverna, que ele vai conversar, eu acho que é com a sabedoria, né? Eu não lembro se ela é a sabedoria ou a morte, porque eu já falei que a minha mente ela é da Dory, né? Eu gostaria de ser uma sereia, mas eu sou a Dory. A Eu minha amo esse também. Se filme. puxou a mim. Pois é, meu filme, um dos meus filmes favoritos, mas não me lembro se ele conversa com a sabedoria ou com a morte. Mas enfim, ela mostra para ele o que aconteceu na infância do homem que matou a filha dele. E até aquele momento ali, ele quer a morte do cara. Ele fala, não perdoo, não existe perdão para isso. Ele tá irredutível com aquilo que aconteceu, porque, meu Deus do céu, foi a filha dele, de forma brutal, assassinada. E ela vai mostrando como que foi a infância dele, com o pai dele. E eu acho que mostra do pai dele. E ela mostra a construção que foi aquilo. Gente, é uma coisa horrenda. E você fala, ele tem. Não é que justifica, mas explica o que aconteceu para ele ter se tornado esse monstro. E aqui, quando você vai lendo e você percebe os parâmetros que ela usa para poder relacionar com a infância deles, você vê que é uma construção maligna e que está acontecendo nos nossos dias de hoje, meu Deus do céu, isso não acabou. Aí né, que tenho a minha mente muito vasta e lúdica, eu fico imaginando nas gerações passadas o quanta gente escravizada, tantos anos que vem vindo nessa construção maligna. Hoje a gente pega aí mulheres tomando lugar dos homens, homens tomando lugar das mulheres. Esses dias meu marido brincou. Será que estão colocando alguma coisa na comida para baixar a testosterona do homem? Não, não é possível, porque a gente está numa onda, e desculpa a palavra, mas de homem banana, que não toma posição do próprio lar, que não age como sacerdote, que não age como pastor do seu lar. E as mulheres tomando o lugar deles, mulher lobo, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? E, gente, isso não pode ser nada menos que maligno. Não é possível. A gente brinca, né? Será que eu colocar alguma coisa na comida? Mas não é isso, não. É muito pior, é muito maior. E olha, se você não tiver o discernimento da mente, se você não praticar o que está em Romanos, ela colocou aqui, Romanos 12:2. A gente não se conformar com os padrões desse mundo. Porque você vai pegar pessoas que cresceram dentro da igreja, que se converteram muito cedo, e aqui ela fala sobre a Maria, né? Eu adorei, imaginei a Carmen rindo quando ela leu essa parte aqui. Ela fala assim, ó.
você acha que é porque ela não conhecia Jesus. Mas ela conhecia. Ai, deixa eu pegar aqui, gente. Esqueci onde está Maria, peraí. Maria tem fortalezas em sua Aqui, ó. mente, né? Ela diz. É. Antes de encontrar Jesus, ela era infeliz e desesperançada. Agora é só infeliz. Gente, pessoas que cresceram dentro da igreja ou que se converteram muito cedo, elas conhecem a Deus, elas tiveram um encontro ali, mas só isso não basta. Ela passa o livro todo, provavelmente, né? Eu não li ainda, eu estou acompanhando capítulo a capítulo, como a maioria aqui, mas eu tenho certeza que ela vai falar sobre isso, porque não tem outro caminho a não ser esse, de que se você não se abrir para a palavra de Deus, como a Carmen falou, um trecho do que ela diz lá, se você não conhecer como são os pensamentos de Deus, como funciona o coração de Deus, como é que você vai moldar o seu? Se você não tiver essa abertura para a renovação da sua mente todos os dias, você vai ser um crente chato. Você vai continuar sendo a mulher mandona que toma o lugar do seu marido e nada vai mudar. Ingrid, ela até quando ela escreveu o livro, ela divide em três partes, ela até explica, né, que divide em três partes, que é a importância da mente, condições da mente, pode ver onde ela mais vai aprofundar é na mentalidade de deserto. Porque é exatamente, são essas fortalezas que a gente cria na vida da gente, que a gente passou a vida inteira acreditando e tendo aquilo como uma verdade, que é difícil derrubar a fortaleza. Pode ver que a Maria aqui do João, coitada, ela tinha fortalezas, nós temos fortalezas fortalecidas, e que são difíceis de derrubar só mesmo com muito jejum, oração e conhecimento da palavra, porque aí a gente entender que a gente tem coisas que a gente tem que entregar nas mãos de Deus, e que a gente às vezes se segura, é aquela história, ai, está nas mãos de Deus, está nada. Não está, vamos ser realistas. Tem coisa que a gente quer acreditar e cria aquilo dali como uma verdade absoluta na vida da gente, e fica difícil, às vezes é como você falou, numa oração de libertação que você consegue se libertar daquilo. Não é nem por causa de você, não é a carne, é Deus mesmo que faz aquilo com você, Olhando aquilo. porque você já virou escravo daquilo dali. Tem muita coisa que a gente, como mulher, como você estava falando, hoje os homens, as mulheres ocuparam um espaço tão grande na vida, que às vezes o homem tem que buscar através de uma brecha para poder ele conseguir ir derrubando essas fortalezas que foram criadas. Porque veio o feminismo que acabou com a história da mulher. A mulher virou um ser muito poderoso e muito cheio, e muito forte. Onde que a gente é essa fortaleza? Nossa fortaleza está em Deus, não é na gente. Então, assim, Sim. a gente cria obstáculos na vida da gente que só Deus mesmo, né? E aí a cabeça, como é que diz? É a mentalidade de dizer. Sim. Certas coisas que a gente cria dentro da cabeça da gente que a gente vai ter que quebrar. E vocês vão ver como é maravilhoso quando ela vai esmiuçando parte a parte da nossa mentalidade de deserto. Que às vezes a gente nem sabe que tem essa mentalidade e a gente vai descobrir. Porque, como diz ali naquele resumo da situação, em que diz assim, que o inimigo não está com pressa, desenvolve seu plano com o tempo. Então, o que foi criado com muito tempo, eu tenho 60 anos. Então, vocês imaginam o que não tem criado na minha cabeça há 60 anos para você conseguir quebrar? Eu tenho pacientes que dizem assim, ai, Carmen, mas eu não me vejo mudando. Gente, você tem 40 e poucos anos, você passou 40 e poucos anos acreditando nisso. Calma. Você não vai conseguir derrubar um muro de uma vez. É devagar. De uma vez você não consegue. Então é a mesma coisa, tudo isso que a gente criou na cabeça da gente de certas verdades absolutas, que na hora que cai a gente diz assim, gente, eu vivi desse jeito, a pobre era Maria. Ela vai pensar, gente, eu me vi, Jéssica, Jéssica, Deixa com eu falar uma certeza ela se coisa pra viu. você. Pode falar. Você se viu também como Maria, pode ter certeza, o pobre rei do João. Pode admitir, pode admitir.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Bom dia. Primeiro, peço perdão porque eu não entrei no horário. Eu tô passando mal ainda. Mas eu sei que a mente, né? Obviamente. Eu sei que meu corpo físico hoje está pedindo um pouco de socorro. Então a gente precisa aprender também a digerir, né? Saber interpretar isso também. Eu consegui ouvir bastante do que vocês falaram. E eu estava muito ansiosa para falar sobre esse dia também, porque realmente tem tudo a ver com tudo que eu já vivi e tenho vivido ainda, né? Também nessa história da Maria eu fiquei desesperada, porque eu falei, meu Deus, eu sou a Maria, sempre fui. Mas o que que acontece? Só para fazer uma pincelada, porque realmente eu vou ter que voltar aqui no off para poder tomar um café voando e começar a atender. Mas o que que acontece? A Maria, no caso, como vocês estavam falando aí agora, o que que o Senhor, ele deseja de nós? Ah, beleza. A Maria foi essa mulher, o João aquele. E, no caso, as fortalezas da mente que foram criadas, elas muitas das vezes elas vêm de uma criação também, né? Ela vai vir de várias formas, na verdade. No caso da Maria, eu me vi a respeito de que algo que eu sempre falei com a minha boca. Poxa vida, mas eu cresci assim, eu fui ensinada assim, a minha mãe é assim. Aí a gente brinca com aquela coisa mundana do espírito da Gabriela, né? Ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim. Gente, essa foi uma desculpa que eu arrumei para minha vida toda, antes de deixar o Espírito Santo entrar e agir. Porque se a gente cria essa fortaleza onde que eu fiz tantas anotações que eu queria tanto falar para vocês, mas como a gente sabe que é o Espírito Santo que faz tudo, né? Então, às vezes, ele quer trabalhar também a minha mente para tirar o controle de que eu não preciso nem abrir um tablet para falar nada. Estou falando tudo assim, só olhando para essa parte, o lado de Maria. E dizer assim que o Senhor quem faz, nós temos que dar o controle das nossas vidas na mão dele. Tem muitas palavras que eu até queria mencionar, mas agora não vai dar tempo. Mas assim, a Ingrid mencionou, nossa, foi direta na onde eu ia falar sobre oração fervente, lá no começo, quando diz que ela relaciona, não é que tem uma relação, mas tudo fala, né? Quando nós nascemos, nós já entramos, nós estamos num campo de batalha desde o ventre da nossa mãe, né? Então, isso, se a gente não enxergar as coisas com visão espiritual, com olhos espirituais, nós não conseguimos, gente, não conseguimos dar um passo adiante. Então, é simplesmente isso. Eu vim de uma mulher, de uma família, como já falei muitas vezes para vocês aqui, totalmente desconstruída, totalmente fora do padrão da normalidade de um amor, daquilo que a gente sempre sonha. E aí eu poderia continuar falando o resto da minha vida, Deus, eu não consigo, porque o maior exemplo de amor que eu teria aqui na Terra foi difícil demais para mim, então por isso eu tenho que ser uma pessoa ruim, eu tenho que continuar fazendo coisas ruins, sendo que na realidade, quando nós damos lugar ao Espírito Santo através da nossa mente, porque a primeira parte mesmo do que você falou e foi muito legal, porque a palavra ela tem o poder pleno assim sobre nós aqui na Terra, mas a palavra ela só vem depois da mente ter já dado o lugar, né? E enquanto vocês estavam falando, o Senhor falava com o meu coração assim que nós temos como mulheres cristãs pedir discernimento de espírito, porque aquilo que vem para nossa mente, ela é discernido pelo espírito também. Então, no caso que tem, como a Ingrid falou, esse testemunho dela, né? Olha quanto sofrimento que ela passou. Então, no caso, não é porque ela não é uma mulher de Deus, muito pelo contrário, porque essa parte daí da nossa mente atingida é muito difícil de sair desse lugar, se não for pelo Senhor, pela oração, pelo jejum. O inimigo ele vai se andar na sua cabeça o tempo todo. E eu falo isso porque aqui, como manicure, que vocês sabem que eu sou, a Cat, meu Deus, estamos junto, amiga. Trabalhando, a gente ouve muito isso. Eu sei que a Carmen trabalha com pessoas também, mas a gente, na mesa de uma manicure, meu Deus do céu, como o inimigo trabalha na mente das mulheres. Então, assim, por quê? Nós somos uma parte. Eu falo hoje com. É tão engraçado eu falar isso hoje. Hoje eu enxergo a vulnerabilidade e a fragilidade da mulher. Porque, como Maria, que eu era, eu falo assim: eu sempre fui uma mulher muito forte. A terapeuta fala isso para mim também, Jéssica, você sempre foi uma mulher forte, não sei o quê. E hoje, com o Espírito Santo que entra, que age, que transforma e muda, hoje eu enxergo o que eu quero e eu preciso ser frágil.
Nós fomos criadas para sermos mais frágeis do que o homem, entendeu? O homem posicionado, o homem que é o sacerdote do lar, ele que é o cabeça e a mulher é a ajudadora. É assim que é o nosso papel, como o Senhor criou para fazer, para ser, né? E isso é transformador. E as mulheres, como a Ingrid falou lá no começo, tá lá se posicionando como mandona, como eu sempre fiz, gente. Eu sempre fiz isso na minha vida. Porque eu vi isso dentro do meu lar, eu achava que isso era normal. É isso que eu quis dizer para vocês. Você é criada nessa disfuncionalidade que o inimigo coloca também através das gerações, e você crê que isso é o seu normal. Você crê que isso é aquilo que você tem que fazer. Poxa vida, eu vi minha mãe fazer nessa vida toda, como que eu não vou fazer? A partir do momento que você enxerga e com a glória de Deus, né? Isso entra na sua vida, você entender que não é dessa forma. Eu falo para vocês, eu tenho 12 anos de casada e faz apenas 2 anos que eu enxergo o quanto eu errei durante esses 12 anos. E a Carmen mesmo me ensina muito. Ela fala, Jéssica, você ainda está no lucro, você está no começo, você ainda tem muitas coisas que dá para ser alteradas e dá para ser mudadas. E eu glorifico a Deus por isso, né? Pela experiência que ela sempre me transmite. E ter a humildade de falar, realmente, Senhor, eu não posso ser assim. Controla minha mente, entra no meu coração, muda, faz tudo novo e deixar o orgulho de lado e fazer as coisas que o Senhor nos quer que a gente faça, né? Então, esse livro, eu já vejo o quanto ele é poderoso. Ele está muito relacionado também a um outro livro que é muito profundo, A Quarta Dimensão, que eu falei para as meninas. Ele está muito ligado ali. O livro da Quarta Dimensão fala muito sobre o poder da mente. Ele só fala sobre a mente. E até relacionado, como a Ingrid falou lá, sobre doenças, sobre essas coisas, o pastor, o David Yang Shu, do livro da Quarta Dimensão, ele falava quantos casos que ele recebia de irmãos que iam pedir oração, ia pedir isso e aquilo, e aí os irmãos já decretavam com a boca, não, porque eu tô com câncer, eu tô isso aqui, eu vou morrer, e é isso que já falaram que vai acontecer. Pega aquilo como um decreto, e ele ensinava isso para as ovelhas, falando assim, mas você já declarou, você já decretou com a sua boca. Eu mesma me pego fazendo isso direto, gente, eu sei disso, porque é uma luta diária. Não é assim, nossa, eu fui renovado pela mente e o espírito, ó, glória a Deus, agora vai dar tudo certo. Não, é todos os dias. Você levanta todos os dias, coloca as armas espirituais e vai guerrear aquele dia, entendeu? Então, realmente é muito difícil. Se fosse pela minha mente, eu não teria entrado aqui nem a pau, desculpa falar, porque se realmente hoje eu tô na briga entre minha mente e o meu corpo. O corpo físico eu tô meio mal, mas o coração, o espírito, ele fala. Então é o compromisso que você tem. Aquilo eu falava, meu Deus, eu não posso deixar minhas amigas, eu quero estar lá, me ajuda, me dá força. E glória a Deus, pelo menos vim aqui fazer uma participação e assim, gente, é bênção demais. Esse livro é poderoso, eu já sabia. Eu estou muito feliz. E que o Senhor, como eu falei ontem para uma cliente numa mesa também, eu falei assim, amada, deixa o Senhor. Eu não sei se eu falei isso para todas, né? Mas eu acho que é bem capaz que eu faça isso. Mas uma em específico que me contou uma luta que ela está travando, e eu falei assim, amada, se você não deixar o Senhor renovar a sua mente em primeiro lugar, é a renovação da mente. E ela não acontece se não houver jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Não tem como. Não tem como mesmo. Você vai continuar, como a Ingrid falou, alugar um triplex na cabeça dessa mulher, dessa que eu tô falando. Alugar, minha filha, e estão pagando caro e ela tá lá deixando absurdamente. E eu falo, como a pessoa não consegue enxergar, né? É tão triste isso, mas a gente vai ajudando umas às outras. É para isso que o Senhor nos chamou. E é isso, falei demais, desculpa. Eu vou fazer o mudo aqui para eu poder tomar café e continuar ouvindo vocês, viu? Deus abençoe. Amém, amém. Bênção, viu? Sim. Participação muito que especial, hein, Ai, meu Ingrid? Deus do céu. Eu amo vocês. Nos deu a honra da ilustre presença dela. A Jéssica falou sobre a questão da criação, né? Era uma das coisas também que eu tinha até pensado aqui de falar. Mas pensa bem, os nossos pais também foram atingidos da mesma forma como a gente está sendo. Essa construção, gente, como a gente está falando tanto aqui, é desde sempre. E para que eles nos criassem dessa forma, com esses padrões que nos fazem agir de determinada forma agora, imagina quantas gerações ele não vem construindo assim, ó, as mentiras dele, as fortalezas dele na mente. Por isso que a gente fala que, igual a Jéssica falou, a gente pode usar isso como desculpa. A gente tem que se conhecer,
E a gente tem que usar isso como uma arma para libertação. Ah, então eu ajo dessa forma porque eu fui criada dessa forma. Ok, agora eu já sei. Conhecereis a verdade vos libertará. Certo? Então, como eu conheço a verdade, agora eu sei que eu não posso agir de determinada forma, como eles agiram comigo. E a partir de agora eu decido ser diferente. É lógico que, igual ela falou da menina aí, como eu falei do meu caso, né, do que aconteceu, demora para a gente ter esse discernimento e para ler, sabe, você desvendar os seus olhos e ver que isso é uma luta espiritual. Você vê que isso foi uma arma forjada contra você a vida toda. E quanto a gente não vai descobrir ainda? E quanto Deus não vai usar ainda essa mesma ferramenta que a gente está lendo aqui para desvendar nossa mente, para mostrar o quanto a gente precisa mudar ainda? E quantas pessoas não vão ser atingidas? Esse livro ele é tão vendido, tão estudado, tão falado, por quê? São ferramentas que Deus usa justamente para isso. E a parte mais importante para mim é essa que fala aqui em 1 Coríntios 10:13, que ela fala assim que é a saída, né? Não tem outra história, não tem outra solução. A saída é a palavra de Deus. E tem uma parte desse versículo que fala: e não permitirá que sejais tentados além das forças pelo que a gente pode resistir, né? Pelo que a gente pode suportar. Estou abreviando aqui para ser mais rápido para a gente terminar no horário. Gente, se ele não vai deixar a gente ser tentado além do que a gente pode suportar, é sério que ele é Deus, não é Deus suficiente para quebrar todas essas armadilhas que o Satanás criou, de que o Satanás quer usar contra nós mesmos, nossos pensamentos, nossas falhas, tudo aquilo que ele tem tentado usar como, né, não como arma, não era isso que eu ia falar. Gente, eu tô gravidinha, não sei se vocês todas sabem, e aí a minha memória falha, tá? Mas ele usa isso como desculpa, ó, você não é boa o suficiente nisso, você tem medo daquilo. Ele usa o tempo todo essas coisas contra nós As mesmos. Foi suas construído isso. inseguranças, usa todas as suas Exato. inseguranças. Ele usa tudo contra nós mesmos, mas é sério que Deus não é forte o suficiente para tirar essas armas, para desconstruir todos esses muros que foram criados através dentro da nossa mente e nos tornar livres desses pensamentos? Ele diz na palavra dele que ele não tentaria e que ele não faria mais do que a gente pode suportar. Então, até aqui, tudo que foi construído é o que a gente podia suportar e é o que Deus vai quebrar. Porque é pelo poder do nome dele, é pelo poder dele que vai ser quebrado. Mas ele não pode ir além disso. Ele não tem poder para ir além disso. Nós não suportaríamos, Deus não permitiria. Então, Exatamente. a saída é essa: conhecer a verdade todos os dias, permanecer em Romanos, como ele falou, da renovação da mente. Como a Jéssica disse, é dia após dia, não é algo que vai acontecer uma vez só, que a gente vai ler a Bíblia toda uma vez só e vai falar: agora sim é a verdade, tá tudo certo, daqui para frente é só glória, tô esperando Deus me levar, puxa aqui, Deus, eu não vou nem morrer, tô pronta. Não, gente, é uma luta travada dia após dia. Mas a parte boa é que tem um spoiler. No final, a gente já ganhou. E ela ainda diz assim: deixe-me encorajá-lo, dizendo: Deus está do seu lado. Sim, Então, Deus assim, vai é continuar. só buscar que ele está ali, disponível para a gente, disposto. E É até uma quando promessa. ela diz, né, sobre João 8, 31 e 32. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o pai da mentira, ele se levanta para cair, porque a gente sabe que Deus está com a gente. Amém. Amém. É isso aí. Quem que vai orar para a gente terminar? Aliás, alguém quer falar mais alguma coisa? Andréia, Kathleen. Vamos tirar a foto? André e Verdade. Jéssica, apareçam aí para a foto, por favor, por gentileza. Ah, minha câmera não está habilitada. Ah, poxa vida. Cuscuz! Depois você manda uma selfie para mim e eu encaixo aqui, tá bom? Tá Quero bom. mastigar. Peraí. Acabei. Nossa, Jéssica, fica com o rosto um pouquinho para cima, assim, igual você tava. Isso, porque a minha parte. Isso, tá ótimo aí. Porque a minha câmera aqui, ela te tampa um pouquinho. Tá perfeito. sua chata. Ai, pera que eu desliguei o negócio. De novo. Mais uma vez, só para garantir.
Aê! Depois Bateu André manda uma selfie que eu encaixo aqui. Quem que vai dar pra gente terminar? o Eric. O Eric, olha, glória a Deus. Põe ele aí para orar. Não, pô, agora você vai orar. Elas querem que ore. Vai, pode orar. Eu tô comendo. É para Eu encerrar? falei, ué, tem algum É pra homem encerrar. aí na sala? Filha, viu, irmão? É só uma oração. Brincadeira. Amém, gente? Amém. Amém. Glória a Deus. Querido Deus eterno Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade que todas essas mulheres têm aprendido com a Tua palavra, têm aprendido, meu Deus, com esse livro que elas têm lido. Pai, que o Senhor possa, não somente, Deus, cravar isso no coração delas, todo o ensinamento que eu trago, mas também que elas tenham força para colocar em prática, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, que nesse momento o Senhor possa visitar cada uma e que o Senhor, meu Deus, venha com uma bênção sobrenatural sobre a vida delas. E Deus, em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, toda a palavra lançada, meu Deus, contrária daquilo que o Senhor tem para elas. Pai amado, em nome de Jesus, porque o inimigo ele tenta nos plantar dúvida daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Deus, Jesus, e o Senhor é o Deus da certeza, o Senhor é o Deus que está conosco. Pai, eu creio que o Senhor, meu Deus, fará dessas mulheres, mulheres vitoriosas, mulheres que são sábias, Pai, em nome de Jesus, e que entregam o caminho nas tuas mãos, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que nesse momento, Pai, que o Senhor esteja visitando elas e que o Senhor, meu Pai, possa, através delas, Deus, salvar a família e demonstrar isso, Pai, para todo familiar, para toda família que estiver presente. Deus amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar um dia abençoado para cada uma, em nome de Jesus. Amém. 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 Olha aí, tivemos até uma visita ilustre para fechar nosso dia, e glória a Deus por isso.